Olá, paz do Senhor. Hoje é dia 20, estamos lendo Uma Vida com Propósito aqui, você está acompanhando, está lendo. A cada dia que passa, nós temos um desafio. É por isso que deve ser lido um capítulo por dia, meditado, relido esse capítulo, e devemos aprender a aumentar essa comunhão com Deus. Por quê? Porque estamos sendo preparados para viver a glória de Deus e vivemos no céu. No céu ninguém vai viver sozinho, ninguém vai ter um espaço, vai ter um reinado somente seu e vamos servir você. Não é bem isso. Nós estamos aqui um para servir o outro e aprender de Cristo essa comunhão. Hoje, 20º dia, o tema é restaurando a comunhão. Deus restaurou o nosso relacionamento consigo mesmo por meio de Cristo. Ele nos deu o ministério de restaurar relacionamentos. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. Sempre vale a pena restaurar relacionamentos. Uma vez que a vida consiste em aprender a amar, Deus quer que valorizemos os relacionamentos e nos esforcemos para mantê-lo, em vez de descartá-lo sempre que houver desacordo, mágoa ou conflito. Na verdade, a Bíblia diz que Deus nos deu o ministério de restaurar relacionamentos. 1 Coríntios capítulo 5, verso 18. Por esse motivo, boa parte do Novo Testamento é dedicada a nos ensinar como lidar uns com os outros. Paulo aconselha: se vocês receberam algo por seguir a Cristo, se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês, se participar da comunidade do Espírito significa algo para vocês, concordem com os outros, amem uns aos outros, sejam amigos de verdade. Filipenses capítulo 2, verso 1 e 2. Paulo ensina que a habilidade no trato com as pessoas é um traço do cristão maduro. Romanos capítulo 5, verso 15. O desejo de Cristo é que a sua família seja conhecida pelo amor entre seus membros. João capítulo 13, verso 35. Por isso, romper a comunhão é um testemunho deplorável para os não cristãos. Esse foi o motivo de que Paulo ficar tão envergonhado quando membros da igreja de Corinto se dividiram em facções contrárias, chegando até mesmo a brigar na justiça comum. Em sua carta ele lamenta: que vergonha! Será que entre vocês não existe alguém com sabedoria, bastante sabedoria para resolver uma questão entre irmãos? 1 Coríntios capítulo 6, verso 5. Ele ficou escandalizado ao descobrir que não havia ninguém maduro na igreja para resolver o conflito pacificamente. Na mesma carta ele declara: digo isto com toda a veemência que posso, vocês devem estar de acordo com os outros. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Se você deseja a bênção de Deus em sua vida e quer ser conhecido como filho de Deus, aprenda a ser pacificador. Jesus disse: Deus abençoa os que trabalham pela paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, verso 9. Note que Jesus não disse: bem-aventurados que amam a paz, pois todo mundo ama a paz. Ele disse: bem-aventurados pacíficos, que nunca se incomodam com nada. Ele chama bem-aventurados que trabalham pela paz, aqueles que procuram efetivamente solucionar conflitos. Pacificadores são raros porque promover a paz é um trabalho muito difícil. Você foi formado para ser parte da família de Deus. E o segundo propósito de sua vida aqui é aprender a amar e se relacionar com as pessoas. Por isso, promover a paz é uma das habilidades mais importantes que você pode desenvolver. Infelizmente, a maioria de nós jamais aprendeu a desenvolver conflitos. Promover a paz não é evitar conflitos, fugir de um problema, fingindo que ele não existe, ou ter medo de falar sobre o assunto é, na verdade, covardia. Jesus, o príncipe da paz, nunca teve medo de conflitos. Em determinada ocasião, ele provocou um conflito para o bem de todos. Há momentos em que devemos evitar o conflito, mas há ocasiões em que precisamos criá-los e situações em que precisamos solucioná-lo. Por isso precisamos orar, pedindo a contínua direção do Espírito Santo. Promover a paz também não é apaziguar, ceder o tempo todo, agir com observância. Permitir que os outros sempre se reprimam não era o que Jesus tinha em mente. Ele se recusou a ceder em muitas questões, sustentando seus argumentos diante de qualquer oposição diabólica. Como restaurar um relacionamento? Como cristãos, Deus nos chamou para que ajustássemos nosso relacionamento uns com os outros. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. Seguem 7 passos bíblicos para a restauração da comunhão. Fale com Deus antes de falar com a pessoa.
Converse com Deus a respeito do problema. Se você orar a respeito do conflito, em vez de se juntar a alguém para murmurar, descobrirá que, em geral, ou Deus muda seu coração, ou muda o coração da outra pessoa sem sua ajuda. Todos os relacionamentos seriam mais tranquilos se você tão somente orasse mais a respeito deles. Assim como Davi compôs os salmos, use a oração para desabafar verticalmente. Conte a Deus suas frustrações, clame por ajuda. Ele nunca fica surpreso ou aborrecido com sua raiva, mágoa, insegurança ou qualquer outra emoção. Portanto, diga-lhe exatamente como se sente. A maioria dos conflitos tem raízes em necessidades não satisfeitas. Algumas dessas necessidades só podem ser alcançadas por Deus. Quando você espera que uma pessoa, amigo, mulher, chefe ou membro da família satisfaça uma necessidade que somente Deus pode atender, está se candidatando à amargura e à decepção. Ninguém pode suprir todas as suas necessidades, exceto Deus. O apóstolo Tiago observa que muitos dos seus conflitos acontecem por falta de oração. De onde vêm as guerras? Os conflitos que há entre vocês? Vocês cobiçam coisas e não têm. Não têm porque não pedem. Tiago capítulo 4, verso 1 e 2. Em vez de confiar em Deus, preferimos crer que os outros nos farão felizes. E então ficamos furiosos quando eles nos decepcionam. Deus, porém, está dizendo: por que você não vem primeiro falar comigo? Tome sempre a iniciativa. Não importa se você ofendeu ou foi ofendido. Deus espera que você dê o primeiro passo. Não espere pela outra parte. Vá primeiro a ela. Restaurar a comunhão perdida é tão importante que Jesus lhe deu precedência até mesmo sobre o culto de adoração. Se você entrar no lugar de adoração e na hora de entregar a oferta, repentinamente se lembrar de alguém, de que um amigo tem algum ressentimento contra você, abandone sua oferta, deixe imediatamente, procure seu amigo e reconcilie-se com ele. Só retorne e acerte as coisas com Deus depois de fazer isso. Mateus capítulo 5, verso 23 e 24. Quando a comunhão é prejudicada e rompida, planeje imediatamente uma conferência de paz. Não fique adiando, arrumando desculpas, nem prometendo. Resolve isso qualquer dia desses. Programe o encontro o mais rápido possível. Demoras só aprofundam ressentimentos e pioram a situação. Quando se trata de conflitos, o tempo não cura nada, pelo contrário, as mágoas tornam-se cada vez mais profundas. Agir rapidamente também evita que os danos espirituais sejam maiores. A Bíblia diz que o pecado, incluindo conflitos não resolvidos, bloqueia a comunhão com Deus e impede que as orações sejam respondidas. Provérbios capítulo 28, verso 9. Além de nos tornar infelizes, os amigos de Jó lembraram-no de que ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Disseram-no também: com a sua raiva você só está se ferindo. Jó capítulo 5, verso 2 e capítulo 18, verso 4. Normalmente, o sucesso de uma conferência de paz depende da escolha do momento e do local adequado. Não se reúna se você estiver cansado, apressado ou tiver que ser interrompido. O melhor momento é quando ambos estiverem tranquilos. Demonstre compaixão pelos sentimentos dos outros. Use mais os ouvidos que a boca. Antes de procurar solucionar qualquer desavença, você deve primeiro levar em consideração os sentimentos das pessoas. Paulo aconselha que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Filipenses capítulo 2, verso 4. O verbo procurar é a tradução grega de skopos, do qual formamos a palavra telescópio ou microscópio. Significa estar alerta, observar. Concentre-se em seus sentimentos e não dos fatos. Comece pela compaixão e não pela solução do problema. Não comece tentando arrancar das pessoas o que elas sentem. Ouça apenas. Deixe que ela descarregue emocionalmente sem ficar na defensiva. Concorde com a cabeça, sinalizando que compreende, mesmo que tenha outra opinião. Sentimentos nem sempre são verdadeiros ou lógicos. Na verdade, os ressentimentos nos fazem agir e pensar como tolos. Davi admitiu certa vez: o meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, ó Deus, era como um animal sem entendimento. Salmos capítulo 73, verso 21 e 22. Todos agimos como animais quando estamos feridos.
Em contrapartida, a Bíblia diz: a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Provérbios capítulo 19, verso 11. A paciência tem origem na sabedoria, e a sabedoria tem origem no fato de ouvir as perspectivas dos outros. Quando ouve, você está dizendo: valorizo sua opinião, preocupo-me com o nosso relacionamento e você é importante para mim. O ditado é verdadeiro: as pessoas não se importam com o que sabemos até que saibam que nos importamos. Para restabelecer a comunhão, é preciso carregar o fardo de termos consideração para com as dúvidas e temores de outras pessoas. Agrademos outros e não nós mesmos, e façamos aquilo que é para o seu bem. Romanos capítulo 5, verso 2. É torturante observar pacientemente a raiva dos outros, sobretudo quando ela é infundada. Mas lembre-se, foi isso que Jesus fez por você. Ele suportou uma fúria infundada e maliciosa para salvá-lo, pois não buscou sua própria satisfação, mas conforme está escrito: os insultos dos que te injuriam caíram sobre mim. Romanos capítulo 15, verso 3. Confesse sua parte no conflito. Se você realmente desejar restaurar um relacionamento, comece admitindo os próprios erros e transgressões. Jesus disse que esta forma de ver as coisas com mais clareza. Primeiro tire a viga do seu olho, então talvez você enxergará suficiente para poder tirar o cisco do olho do seu irmão. Mateus capítulo 7, verso 5. Já que todos temos pontos cegos, você precisará pedir a uma terceira pessoa que o ajude a avaliar suas ações antes de se encontrar com a pessoa ou pessoas, ou com quem tem um conflito. Também peça que Deus lhe mostre quando você mesmo contribuiu para o problema. Pergunte: sou eu um problema? Estou sendo irrealista, insensível ou sensível demais? A Bíblia diz: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. 1 João capítulo 1, verso 8. A confissão é uma ferramenta poderosa para a reconciliação. Não raro, a forma de lidarmos com o conflito cria um problema ainda maior. Quando você começa admitindo humildemente os erros, isso neutraliza a raiva da outra pessoa e deixa desarmada, porque ela provavelmente esperava que você ficasse na defensiva. Não dê desculpas, nem transfira a culpa, apenas confesse sinceramente qualquer participação que você tenha tido no conflito. Aceite a responsabilidade pelos erros e pelo perdão. Invista contra o problema, não contra a pessoa. Não há como solucionar o problema se você estiver preocupado em identificar a culpa. Você terá de fazer uma escolha. A Bíblia diz: a resposta cortês abranda a fúria, mas a língua afiada incita a ira. Provérbios capítulo 15, verso 1. Você nunca se fará entender estando zangado, por isso escolha cuidadosamente as palavras. Resposta branda é sempre a melhor que o sarcasmo. Na solução de conflitos, a maneira de falar é tão importante quanto a de se fala. Se você se expressar de forma ofensiva, a outra pessoa ouvirá de forma defensiva. Deus nos diz: quem tem coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são suas palavras, mais você consegue convencer os outros. Provérbios capítulo 16, verso 21. Irritar a pessoa jamais funciona, e você nunca é persuasivo quando é rude. Durante a Guerra Fria, ambos os lados concordaram que algumas armas eram tão destrutivas que jamais deveriam ser usadas. Atualmente, as armas químicas e biológicas foram banidas e os estoques de armas nucleares estão sendo reduzidos. Para o bem da comunhão, você deve destruir seu arsenal de armas nucleares relacionais, ou seja, condenar, menosprezar, comparar, rotular, insultar, ironizar, reagir com sarcasmo. Paulo resume tudo isso dessa forma: não digam palavras que fazem mal aos outros, não usem apenas palavras boas que ajudem os outros a crescer na fé e conseguir os que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Efésios capítulo 4, verso 29. Coopere tanto quanto possível. Paulo disse: façam tudo o que é possível para viver em paz com todas as pessoas. Romanos capítulo 12, verso 18. A paz sempre tem uma etiqueta de preço. Às vezes custa o nosso orgulho, ou quase sempre custa o nosso egoísmo. Pelo bem da comunhão, faça o melhor que puder para chegar a um acordo. Adapte-se aos outros e mostre preferência pelas necessidades deles. Romanos capítulo 12, verso 10.
Uma parafrase da 7ª bem-aventurança de Jesus diz: você é bem-aventurado quando mostra às pessoas como cooperar, em vez de competir e se envolver em contendas. É assim que você descobre que realmente é o seu lugar na família de Deus. Mateus capítulo 5, verso 9. Enfatize a reconciliação, não a solução. É ilusão esperar que todos concordem a respeito de tudo. A reconciliação atém-se ao relacionamento, enquanto a solução está vinculada ao problema. Quando focamos na reconciliação, o problema perde importância e não raro se torna irrelevante. Podemos restabelecer um relacionamento mesmo quando somos incapazes de resolver nossas diferenças. Os cristãos muitas vezes discordam sincera e legitimamente, pregando ideias divergentes, mas podemos discordar sempre sem ser desagradáveis. Os mesmos diamantes têm diferentes aspectos quando visto de diferentes ângulos. Deus espera a unidade, não uniformidade. Podemos caminhar de braços dados sem concordarmos em tudo. Isso não significa que você deva desistir de encontrar uma solução. Talvez você precise continuar conversando e até mesmo discutindo, mas faça isso com um espírito de harmonia. Reconciliação significa fazer as pazes, não necessariamente esquecer o assunto. Depois de ler esse capítulo, com quem você acha que precisa entrar em contato, com quem você precisa restaurar a comunhão, não demore mais nenhum segundo. Faça uma pausa agora, converse com Deus sobre a pessoa. Então pegue o telefone e comece o processo. Esses 7 passos são simples, mas não são fáceis. É necessário muito esforço para restaurar a comunhão com alguém. Foi por isso que Pedro recomendou: esforce-se para viver em paz com os outros. 1 Pedro, capítulo 3, verso 11. Quando você tenta promover a paz, está fazendo o que Deus faria. É por isso que os pacificadores são chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, verso 9. 20º dia, pensando sobre o meu propósito de vida. Um tema para reflexão. Sempre vale a pena restaurar os relacionamentos. Um versículo para memorizar: façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Romanos capítulo 12, verso 18. Uma pergunta para meditar: com quem estou precisando restaurar meu relacionamento? Bom, no tema de hoje nós podemos dizer que eu creio que muita gente mesmo vai ter problemas com alguém. Eu tenho, não vou ser hipócrita dizer que eu não tenho com ninguém, sou perfeito, não sou, mas é uma condição que nós devemos trabalhar, nós devemos perdoar, porque na realidade a pessoa está continuando a viver do jeito que ela quer, está vivendo e está crescendo, de repente ela está até melhor que você e você está guardando mágoa dela. O que vai adiantar? Vai simplesmente produzir mal ao seu corpo, vai produzir reações químicas dentro do seu corpo, confirmado pela medicina, que vai fazer mal ao seu corpo. A mágoa, o câncer, inclusive, não se tem confirmado isso, mas o câncer na realidade são células mortas que vai matando outras células. Nós devemos sempre restaurar essa comunhão e esses problemas. Se você não tem mais contato com a pessoa, você deve lembrar essa pessoa e trazer ela à memória. A Bíblia fala que devemos trazer a memória e pedir perdão a ela. E quando encontrá-la, não passar ressentimento. Isso é um trabalho que devemos fazer em crescimento espiritual, porque vai ser muito difícil. Já pensou se essa pessoa que você tem mágoa e tudo mais estiver no céu? Porque ela se arrependeu, ela perdoou, ela cresceu, ela foi transformada por Deus, e você chegar lá: não, essa pessoa está aqui, eu não vou querer entrar. Será que quem não vai entrar? Essa pessoa ou você? É seu julgamento que vai impedir com que essa pessoa vai entrar no céu? Ou você vai ser impedido porque não perdoou? Isso é uma coisa de reflexão muito forte. Se você quer morar no céu, essa pessoa só está fazendo primeiro mal a você mesmo. Se você quer morar no céu, se você está querendo viver uma vida cristã, você deve perdoar e saber aprender a perdoar e esquecer o pecado. Assim como Jesus perdoou nossos pecados e esqueceu nossos pecados, jogou nas profundezas do mar nossos pecados. Então nós devemos fazer o mesmo. No momento que você não perdoa, e eu faço essa pergunta: já pensou se essa pessoa tiver melhorado, se convertido, se restaurado, Deus transformar a vida dela e ela estiver no céu? Você vai chegar: nossa, essa pessoa está no céu. Você vai se assustar. E quem vai ser impedido de entrar na glória? É ela? É você. Porque
tua falta de perdão. Assim, Jesus próprio explica sobre o credor impassivo, que o Senhor perdoou ele grande dívida e ele não perdoou pequeno. Então nós devemos perdoar para que possamos ser salvos. A salvação e a comunhão com Deus requer um dia a dia de melhora e sobrepor as nossas vontades, nosso querer. Como a própria título falou hoje, muitas vezes ela tem um preço, ela tem o nosso orgulho, nossa maneira, nossas atitudes, nossa razão, possivelmente nossa razão para não perdoar, mas não temos razão nenhuma para não perdoar, porque Jesus não perdoou. Se nós pensarmos que Jesus perdoou mais a nós, nosso pecado ainda sendo nós condenados, destinados ao inferno, e Deus nos tirou dessa lamação, devemos perdoar nossos irmãos. E isso vai restaurar a comunhão com Deus e a comunhão consigo, e você vai viver melhor. Isso eu estou aprendendo a cada dia. Eu espero que você possa estar aprendendo e possa começar a tomar atitude. Eu vou deixar a pergunta de hoje: com quem estou precisando restaurar meu relacionamento? Fica essa pergunta. Entre em contato com a pessoa, se a pessoa não estiver próxima, não tiver contato, faça de mente e perdoe de uma vez por todas. E deixe essa pessoa, porque Deus vai fazer o julgamento, não somos nós, não somos destinados a fazer o julgamento, tá ok? Que Deus te abençoe. No dia de amanhã, 21º dia, nós vamos estar com o tema Protegendo Sua Igreja. Um ótimo tema, o qual vamos estudar mais um pouco. Leia cada dia um capítulo, não passe de um dia para o outro como uma leitura comum. Isso é para meditar, para marcar em nossos corações o tema e sermos ricamente abençoados, preparados para estar na glória. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor até o dia de amanhã.